Texto base de hoje é Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Então nós vemos aqui, logo após Jesus descer, ele se encontra aqui com os seus discípulos e tem uma grande multidão reunida. E ali tem uma discussão, os escribas estão discutindo com os discípulos de Jesus. Então nós vemos ali que no meio da multidão sai um homem e chama por Jesus e diz: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Então nós vemos aqui que ele fala tudo o que está acontecendo com o filho dele, que desde a infância o filho dele está sofrendo com esse espírito imundo, que faz ele cair no fogo, na água, e faz mal para aquele jovem. E aquele pai leva para Jesus, porque com certeza ele ouviu falar dos milagres que Jesus tem feito, das maravilhas que Jesus faz. Então ele foi até Jesus para levar o seu filho. Mas no momento ele não encontrou Jesus, ele só encontrou os discípulos de Jesus. E nós vemos aqui no texto que então ele fala que ele levou o seu filho aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio do menino. Então nós vemos aqui no texto que então no versículo 20: E trouxeram-lhe, quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então quando ele trouxe ali o menino para Jesus, o espírito imundo se manifestou naquele menino e jogou ele no chão. Então, continuando no texto, nós vemos aqui então que Jesus chama os discípulos de geração incrédula. Até quando serei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Porque eles não conseguiram, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, porque eles não criam. Eles não tiveram fé o suficiente para expulsar aquele demônio, então eles não conseguiram. Então nós vemos aqui no texto que Jesus chama eles de geração incrédula.
E até hoje, muitas vezes, as pessoas padecem por causa da incredulidade. As pessoas não creem, então eles padecem. Nós precisamos crer somente. Precisamos somente crer. Então aqui nós vemos que a incredulidade, eles não conseguiram expulsar aquele demônio, daquele jovem. Continuando no texto, então o pai daquele menino clama a Jesus e pede compaixão, que Jesus tenha compaixão deles, porque com certeza ele não tinha mais a quem recorrer. Jesus era a última, tentativa dele para curar o seu filho. Então ele clama a Jesus e pede compaixão para Jesus, para que Jesus ajude ele a curar o seu filho. Então nós vemos no versículo 23, que Jesus respondendo ele, quando ele clama a Jesus pedindo compaixão, Jesus responde no versículo 23, e disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então nós precisamos crer somente. Nós vemos aqui que Jesus fala que ele precisa de crer, que tudo é possível ao que crê. Quando nós cremos, nós podemos mover muita coisa, mas nós precisamos crer somente. E uma fé viva é uma fé que ela não desanima, ela não esmorece. Ela continua, mesmo que esteja parecendo que não está dando certo, ela continua perseverante, é uma fé fortalecida. Nós vemos que o próprio Jesus orienta aqui que ele precisa, tudo é possível ao que crê. Então o pai do menino, chorando, nós vemos aqui que ele está clamando em lágrimas, ele diz: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Então ele fala que crê, mas ele pede para Jesus ajudar na incredulidade dele. E muitas vezes as pessoas querem crer, elas até creem até certo momento, mas a incredulidade toma conta, elas acabam desistindo, elas acabam desanimando. Muitas pessoas se encontram fervorosas, buscando em Deus, mas está demorando a acontecer o que eles precisam, acabam desanimando e se afastando da presença de Deus. Então aqui nós vemos que esse homem pede para Jesus ajudar ele na incredulidade dele. E Jesus pode ajudar sim. Quando nós buscamos, recorremos a Ele, Ele nos fortalece, Ele nos motiva. Mas nós precisamos olhar para Ele, nós não podemos olhar para a circunstância. Então nós vemos ali que Jesus, continuando no texto, no versículo 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. A autoridade de Jesus, nós temos que aprender com Jesus essa autoridade dele. Ele tinha autoridade, então ele ordenou daquele espírito que saísse daquele menino. Então nós vemos, continuando no texto, nós vemos que o menino ficou como em primeiro lugar ele se agitou, caiu no chão e ficou como morto. A partir do momento que aquele espírito saiu do menino, o menino ficou como morto. E as pessoas achavam que ele realmente tivesse morrido. Então Jesus toma o menino pela mão e levanta ele. Ali ele está curado. Não importa qual circunstância que nós estamos passando, se nós formos para Jesus, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos sara. Mas nós precisamos ir até Ele e recorrer com fé. Nós não podemos ter incredulidade no nosso coração, nós precisamos crer somente. É o Senhor Jesus que nos orienta e nos diz que nós precisamos crer somente. E Ele fala: tudo é possível ao que crê. Nós precisamos crer somente. Nós temos que deixar a incredulidade, limpar o nosso coração, recorrer a Jesus, que Ele nos cura, nos purifica de toda a incredulidade e nos dá um coração novo, para que nós possamos ser perseverantes. Prosseguindo no texto, então, eles entram em casa, então os discípulos de Jesus perguntam a Jesus por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus respondendo no versículo 29, e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O que nós aprendemos aqui? Que quando nós vamos orar em alguém com espírito imundo, quando a gente vai orar por alguém, a gente tem que estar preparado. A gente não pode ir despreparado, a gente tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum. A gente tem que estar preparado. Aqui nós aprendemos com o próprio Jesus, a não ser com oração e jejum. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que viver preparado. O cristão ele tem que ter prática de jejum e oração. Porque se a gente é como o soldado, quando o soldado
Eles estão, antes de ir para a guerra, eles se preparam para ir para uma guerra, eles são preparados, e nós somos soldados de Jesus, então nós temos que estar preparados, e quando nós não estamos em guerra, nós temos que se preparar também, porque se vir uma guerra futuramente, nós estamos preparados. Os soldados, eles preparam, mesmo que eles não estejam indo para a guerra, eles estão treinando, se preparando. E nós, como soldado, como servos de Jesus, temos que se preparar sempre. Ter prática de jejum e oração direto, todos os dias, sempre buscando a orar, falar com o Senhor e fazendo o jejum, para estarmos preparados. Porque a gente não sabe por onde a gente vai encontrar uma luta, onde vai encontrar uma situação que a gente precisa estar preparado. Então nós temos que ter uma vida de oração. A gente não pode nunca se afastar da presença de Deus, ficar longe. Porque muitas pessoas caem porque elas se esquecem de vigiar, elas se esquecem de buscar no Senhor, aí elas se acabam esfriando na fé e se afastam da presença de Deus. A grande lição que nós aprendemos nesse texto é que nós temos que estar preparados sempre, buscar ter uma vida de oração, sempre estarmos orando, vigilante, como o nosso Senhor Jesus nos ensina. E nós aprendemos aqui que a incredulidade ela só atrapalha na nossa vida. Nós temos que ter um coração limpo e nós precisamos recorrer, ir até Jesus e clamar a Ele por aquilo que nós precisamos, que nós obteremos o nosso milagre, seja ele qual for, mas nós precisamos ir até Ele e crer somente. É com Ele que nós aprendemos, nós temos que crer somente, que não há impossível quando nós cremos nele. Obrigada, Senhor Jesus, por essa lição de hoje, que nós vemos como nós precisamos vigiar, para que nós não venhamos a fraquejar e se afastar da Tua presença. Pai amado, toca no nosso coração, molda o nosso coração, que nós possamos sempre estar olhando para Ti, Senhor, e que a incredulidade não faça parte da nossa vida. Pai amado, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.